Quando chegamos a uma certa idade, o que nos resta são as lembranças. Algumas são doces, outras dolorosas. E há aquelas que desejaríamos esquecer, mas que insistem em permanecer. Não sei por que levei tanto tempo para contar essa história. Talvez fosse medo, talvez fosse vergonha. Mas agora, aos 78 anos, sinto que chegou o momento de falar. Meu nome é Matilde. Cresci em uma fazenda esquecida no meio do Brasil. Era um lugar isolado, cercado por mato e silêncio, quebrado apenas pelos grunhidos dos porcos no chiqueiro. Minha mãe faleceu quando eu era pequena. E meu pai... Bom, ele era tudo o que eu tinha, mas ao mesmo tempo era o meu maior pesadelo. Passei décadas guardando essa história dentro de mim. Achei que, se ignorasse as memórias, elas desapareceriam. Mas elas nunca foram embora. Me acompanharam em cada noite de insônia, em cada sonho interrompido. Hoje decidi contar o que vivi. Não porque seja fácil, mas porque talvez minha voz possa ajudar alguém a encontrar a sua própria. Fui criada em uma fazenda afastada de tudo. Quando perdi minha mãe, tinha apenas 6 anos. A partir daquele momento, só restava meu pai. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Ele nunca foi um homem afetuoso. Sempre teve um jeito rude. Mas depois da morte de minha mãe, ele mudou. No começo eram apenas gritos. Depois, os gritos se transformaram em tapas. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele começou a entrar no meu quarto à noite. Eu era apenas uma criança. Tinha 9 anos. Não sabia distinguir o certo do errado, mas sentia que algo estava errado. Meu pai me dizia que era um segredo nosso e que ninguém jamais poderia saber. E eu acreditei. O que uma menina sabe sobre o mundo? Durante o dia, ele me fazia trabalhar como adulta. Eu carregava baldes pesados, alimentava os porcos, limpava o chiqueiro. E à noite ele dizia que eu precisava ser obediente. Mas um dia algo em mim se recusou a continuar. Pela primeira vez, disse não. Foi aí que a punição verdadeira começou. Se não quer obedecer, então durma aqui. A voz dele estava carregada de raiva. Ele me empurrou para dentro do chiqueiro, trancou a porta e foi embora. Fiquei lá, cercada pelos porcos, tentando me encolher em um canto. O cheiro era insuportável, uma mistura de lama e fezes. Os animais vinham perto, curiosos, cutucando-me com seus focinhos. Chorei até não ter mais forças. Naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Eu não sabia o que era, mas me sentia suja, perdida, como se eu mesma fosse parte daquele chiqueiro. E aquela foi apenas a primeira vez. Depois disso, toda vez que tentava resistir, meu castigo era o mesmo. Era como se ele estivesse dizendo: se você não serve para mim, então não serve para nada. E por muito tempo, eu acreditei nisso. Cresci achando que meu lugar era ali, que minha vida nunca mudaria. O cheiro de fezes e a sensação da lama fria na pele se tornaram parte de mim. Durante o dia, ouvia os porcos grunhindo e sentia o estômago revirar. Eles eram os únicos que testemunhavam meu sofrimento. Mas não podiam fazer nada. E eu comecei a me perguntar: será que no fundo eu era um deles? Na vila, as pessoas me olhavam de um jeito estranho. Talvez porque, muitas vezes, o cheiro do chiqueiro ainda estivesse impregnado na minha pele. As crianças riam, me chamavam de nomes cruéis. Os adultos balançavam a cabeça em reprovação, mas ninguém perguntava nada. Eu queria gritar, contar a alguém. Mas nunca tive coragem. Meu pai sempre dizia: se abrir a boca, ninguém vai acreditar em você. E no fundo, ele estava certo. Quem acreditaria em uma menina sem mãe, perdida em uma fazenda no meio do nada? Uma das piores noites da minha vida aconteceu quando uma tempestade atingiu a fazenda. Meu pai estava bêbado, como sempre. Quando ele veio me buscar para o quarto, eu resisti. Gritei,
Isso o enfureceu. Ele me arrastou pelos cabelos até o chiqueiro e me jogou lá dentro com tanta força que bati a cabeça contra a madeira. Fiquei deitada no chão, vendo tudo girar. A chuva começou a inundar o lugar, a lama subindo rápido. Os porcos corriam de um lado para o outro, assustados com os trovões. Achei que fosse morrer ali, que nunca mais sairia daquele buraco. Na manhã seguinte, quando meu pai finalmente abriu a porta, me olhou com desprezo. Da próxima vez, obedeça. Falou como se eu fosse apenas uma criança rebelde, como se eu não fosse uma menina tentando sobreviver a um pesadelo. Na escola, os professores começaram a notar que havia algo errado. Minhas roupas estavam sempre sujas, meu corpo cheio de marcas. Eu era silenciosa, distante. Uma professora, Dona Clara, tentou se aproximar. Matilde, está tudo bem? Eu quis contar tudo. Mas quando abri a boca, nenhuma palavra saiu. Era como se meu pai estivesse ali, segurando minha língua. Aos 12 anos, minha rotina já estava gravada em mim. As noites no chiqueiro, os gritos do meu pai, o trabalho exaustivo na fazenda. Eu tinha parado de sonhar, porque sonhar era perigoso. Toda vez que imaginava uma vida diferente, o castigo piorava. Era como se meu pai soubesse que eu tentava escapar, nem que fosse apenas em pensamento. Mas, mesmo nas piores situações, há pequenos momentos de esperança. Um dia, enquanto limpava o chiqueiro, vi uma porquinha recém-nascida lutando para se levantar. Era pequena, frágil, ignorada pelos outros animais. Por algum motivo senti que precisava ajudá-la. Peguei-a nos braços e levei-a para um canto mais seco. Aquela pequena criatura, tão vulnerável quanto eu, tornou-se minha companheira. Chamei-a de Estrela. Não sei por quê. Talvez porque ela era a única coisa naquele lugar sujo que parecia trazer um pouco de luz para a minha vida. Sempre que eu era jogada no chiqueiro, Estrela vinha até mim e se deitava ao meu lado. Era como se ela entendesse a dor que eu carregava. Com o passar dos anos, aprendi a esconder minhas emoções. Meu pai podia gritar, bater, me humilhar, mas eu não deixava mais que ele visse minhas lágrimas. No fundo, eu sabia que era isso que ele queria, me quebrar completamente. E, em muitos aspectos, ele conseguiu. Mas havia uma parte de mim que ainda resistia. Uma pequena chama que se recusava a apagar. Comecei a contar os dias. Não sabia exatamente para quê, mas sentia que precisava manter alguma noção do tempo. Cada risco que eu fazia na madeira do chiqueiro era um lembrete de que eu ainda existia. Mas também era um lembrete de que aquela vida precisava acabar, de um jeito ou de outro. Aos 13 anos, percebi que precisava de algo além da esperança para sobreviver. Meu pai era cruel, mas também era previsível. Comecei a estudar seus hábitos, seus horários, a forma como ele se comportava quando estava sóbrio e quando estava bêbado. Ainda não tinha um plano, mas já era um instinto de sobrevivência. Naquela época, eu já sabia que ninguém viria me salvar. Dona Clara, a professora que tantas vezes tentou me ajudar, havia se afastado, talvez porque percebeu que eu nunca respondia às suas perguntas, ou porque entendeu que havia coisas que ela não poderia mudar. Os vizinhos tinham suas próprias vidas. Minha existência se resumia à fazenda, ao chiqueiro e ao silêncio. Foi nessa solidão que comecei a ouvir minha própria voz. À noite no chiqueiro, falava comigo mesma em sussurros. Repetia as histórias que minha mãe costumava contar antes de morrer. Inventava finais felizes para uma vida que parecia não ter futuro. Estrela, minha pequena companheira, era minha única audiência. Eu segurava aquela porquinha nos braços e sussurrava. Um dia, Estrela. Um dia nós vamos sair daqui. Mas meu pai parecia perceber quando eu começava a me alimentar esperanças. Era como se ele pudesse sentir qualquer traço de felicidade em mim. E fazia questão de esmagá-lo. Uma noite,
entrou no chiqueiro segurando uma corda. Você acha que esses porcos são seus amigos? Ele zombou, com um sorriso cruel. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele pegou Estrela nos braços. Não! Gritei, implorando. Mas ele não me ouviu. Levou-a embora. O último som que ouvi foi o guincho desesperado da minha amiga. Nunca mais vi Estrela. Na manhã seguinte, quando me chamaram para comer, vi carne de porco na mesa. Eu sabia o que era. Mas não disse nada. Apenas engoli o choro junto com cada pedaço que ele me obrigou a comer. Depois daquele dia, algo dentro de mim morreu. Não chorei mais. Não gritei. Apenas obedeci. Mas por dentro comecei a planejar. Meu pai era forte, mas tinha fraquezas. A bebida era uma delas. E foi a bebida que me deu uma ideia. Não sabia muito sobre venenos, mas sabia que algumas plantas da fazenda eram perigosas. Minha mãe costumava me avisar quando eu era pequena. Nunca toque nisso, Matilde. Pode matar uma pessoa. Na época, essas palavras pareciam apenas um aviso. Agora pareciam uma solução. Passei meses observando meu pai, esperando o momento certo. Enquanto isso, continuei riscando as paredes do chiqueiro. Cada marca era um passo a mais, rumo à liberdade. Um lembrete de que minha vida não pertencia a ele. Por mais que tentasse me convencer do contrário. Aos 15 anos, eu já não era mais uma menina indefesa. Meu corpo crescia, mas minha alma parecia velha, cansada. Eu sabia que se não fizesse algo, acabaria morrendo ali, sem que ninguém soubesse que eu existi. E foi nesse pensamento que encontrei minha força. Uma noite, enquanto meu pai estava na varanda com a garrafa de cachaça na mão, me aproximei. Pai, quer que eu traga mais bebida para o senhor? Perguntei, forçando minha voz a parecer submissa. Ele apenas balançou a cabeça, sem nem me olhar. Fui até a cozinha. Atrás do armário, escondida, estava a planta que eu tinha colhido semanas antes. Meus dedos tremiam enquanto esmagava as folhas. Misturei o líquido esverdeado na bebida. Sabia que não podia errar. Uma dose muito pequena não faria efeito. Uma dose grande demais poderia levantar suspeitas. Quando terminei, voltei à varanda e entreguei a garrafa. Ele tomou-te um gole, depois outro. Não disse nada, mas também não parecia desconfiar. Naquela noite fiquei acordada no chiqueiro, esperando. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Cada barulho na casa me fazia prender a respiração. Então, ouvi um baque seco, o som de algo caindo no chão, e soube que tinha funcionado. Na manhã seguinte, encontrei meu pai desmaiado na sala. Estava vivo, mas fraco demais para se levantar. Meu primeiro pensamento foi que eu deveria terminar o que comecei. Mas, em vez disso, peguei a chave do chiqueiro e a escondi no meu quarto. Não sei por quê. Talvez porque uma parte de mim ainda tivesse medo. Talvez porque, mesmo depois de tudo, eu não sabia se era capaz de tirar uma vida. Mas naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez em anos, eu senti que tinha controle sobre alguma coisa. Meu pai não era invencível. Ele podia cair. E isso era tudo o que eu precisava saber. Quando ele começou a se recuperar, algo nele mudou. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite, mas parecia mais cauteloso. Talvez seu instinto tenha lhe dito que eu já não era mais a mesma menina assustada. Eu ainda obedecia, ainda trabalhava, mas algo no meu olhar o fazia hesitar. Ele nunca mencionou o assunto, mas me observava diferente, como se, pela primeira vez, me visse como uma ameaça. Eu usei isso a meu favor. Continuei sendo a filha submissa na superfície, mas, por dentro, minha força crescia a cada dia. Eu estava esperando o momento certo, e quando ele chegasse, eu estaria pronta. Aos 16 anos, meu corpo já não era mais de uma criança. Eu estava mais forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente.
mas ainda precisava agir com cuidado. Qualquer erro poderia ser fatal. Passei meses observando a rotina da vila, ouvindo conversas, aprendendo sobre os caminhos para fora dali. Também continuei recolhendo as folhas venenosas, testando pequenas quantidades em alimentos, garantindo que a fórmula funcionasse. A fazenda era meu inferno, mas também foi o lugar onde aprendi a sobreviver. Os porcos não estavam mais lá para me acompanhar, mas em minha mente eu ainda sentia o cheiro da lama e ouvia os grunhidos no silêncio da noite. Às vezes acordava assustada com a sensação de estar presa no chiqueiro novamente. Era como se meu passado se recusasse a me deixar ir. Mas eu estava determinada a romper essa corrente. Foi em uma tarde abafada de verão que tudo chegou ao ápice. Meu pai estava na cozinha reclamando como sempre, enquanto eu preparava o jantar. Ele havia voltado a beber, e eu sabia que aquela era a oportunidade que eu esperava. Peguei a garrafa de cachaça que ele tanto amava. Desta vez, não hesitei. Adicionei a dose letal do veneno e misturei bem. Quando servi o copo, ele me olhou com o mesmo olhar de superioridade de sempre. "Você nunca vai sair daqui, Matilde", disse com um tom carregado de sarcasmo. Eu não respondi, apenas fiquei ali, observando enquanto ele levava o copo à boca. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Ele começou a tossir. A mão tremia enquanto tentava se levantar. "O que você fez?" Ele gritou, a voz falhando, mas sua força estava indo embora. Eu apenas fiquei ali, olhando. Eu deveria sentir alívio. Mas o que senti foi um vazio. Anos de dor, sofrimento e medo estavam prestes a acabar. Mas não havia vitória. Apenas silêncio. Saí da cozinha e fui até o chiqueiro vazio. Sentei no mesmo canto onde passei tantas noites. Ali, sozinha, chorei como não chorava há anos. Quando voltei para casa, ele já não respirava mais. Sabia o que precisava fazer. Enterrei-o no fundo da fazenda, no mesmo lugar onde tantas vezes fui castigada. Depois, juntei o pouco que tinha e parti. O caminho até a vila foi longo e silencioso. A cada passo sentia o peso da minha decisão, mas também a liberdade que nunca havia experimentado. Aos 18 anos, eu finalmente era dona da minha própria vida. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que nunca mais seria uma prisioneira. Hoje, aos 78 anos, ao contar minha história, não procuro piedade, não busco perdão. Apenas quero que as pessoas saibam que, mesmo nas piores situações, sempre há uma saída. A vida nem sempre é justa, nem sempre é bonita, mas é possível recomeçar. Porque, no final, sobreviver não é sobre vencer ou perder, é sobre continuar, apesar de tudo.